Senhores, satisfação estar falando aí para vocês, né? Vamos começando aí mais uma videoaula, né? Terceira videoaula, né? Da terceira semana. E o assunto proposto hoje para nós é função exponencial, né? Já começamos a vê-lo aí em outras oportunidades. Inclusive já vimos aí a propriedade da potenciação, propriedade da radiciação e paramos em equações exponenciais. Lembra? Pois é, quem não lembra, dá um pulinho lá e revisa, que será aí pré-requisito para o seu sucesso aí em função exponencial, né? Depois de ter visto aí função do primeiro grau, função do segundo grau, mais esse tipo aí de função, né? Inclusive o conceito de função aí é um dos mais importantes na matemática, né? E equação exponencial está aí presente aí na biologia, na química, geografia, né? Inclusive nos exemplos que nós vamos resolver, terá lá a sua importância na biologia. Beleza, parando a música. Vamos aí então para a aula de hoje. Função exponencial. Nós vamos começar com um probleminha de introdução. Vamos definir função exponencial e logo em seguida a construção do seu grafo, né? Função crescente, função decrescente, né? Então, sem mais para o momento, vamos começar assim, ó. Introdução. Beleza, então problema aí de introdução ao assunto. Acompanhe comigo aí, ó. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Considerando que há 1000 bactérias no início da pesquisa, pergunta: qual o número de bactérias nas 5 primeiras horas? Epa, esse problema aí tá parecido aí com os vistos lá em PG, né? É isso mesmo, né? Há uma conexão aí entre progressão geométrica e função exponencial, né? Eu consigo aí pegar a sequência que está aí em progressão geométrica e esboçar o gráfico, né? Analisando aí o seu comportamento, né? E aí vamos ver que a curva aí do gráfico que se comporta aí que a curva do gráfico vai se comportar aí com a curva da função exponencial, né? Aí fica mais a título de curiosidade, né? Vamos tentar responder esse problema aí. Vamos tentar chegar numa função, uma lei de formação da função, e vamos ver que vai ser uma função aí exponencial, né? O que eu estou falando? Vamos entrar no clima, vamos entrar no assunto aí, que é o seguinte. A pergunta é: qual o número de bactérias nas 5 primeiras horas? Bem, analisando o problema aí, eu vejo que a população dobra a cada hora, né? E começou aí com 1000 bactérias, né? No início da pesquisa, né? Vamos montar uma tabelinha para ficar mais fácil aqui para a gente enxergar o que está falando aí o problema e tentar analisar ele aí, e vocês vão ver aonde nós estamos querendo chegar com esse problema aí, né? Vamos lá, dada a tabelinha, vamos montar a tabelinha aqui. Tá, aí tá aqui essa coluna horas após o início. Vou colocar aqui o número de bactérias dependendo da hora. E aqui vou fazer aqui uma divisãozinha, uma proporção entre a quantidade de bactérias atual e a quantidade do início, no caso 1000 bactérias, né? Tá. No início da minha pesquisa tinha 1000 bactérias, acabei de falar. Então na hora zero, vamos dizer assim, eu tinha 1000 bactérias. Beleza, o número de bactérias era 1000. E essa coluna aqui vamos deixar por enquanto, vou analisar ela depois. Então, esquece essa coluna aqui por enquanto. Então, na hora zero, digamos assim, no início da pesquisa, 1000 bactérias. Prosseguindo, tocando o barco. Na hora 1, não dobra a cada hora? Então, na primeira hora, dobrou, 1000 dobrou, 2000. Beleza. Na terceira hora, na segunda hora, perdão. Na primeira hora tinha 2000, na segunda hora dobrou 4000. Beleza. Na hora 3, terceira hora, dobrou 4000, dobrou 8000. Beleza.
Tá, por enquanto tá fácil demais resolver esse problema. Estou querendo chegar na quinta, o número de bactérias nas 5 primeiras horas. Né? Vamos chegar até as 5 aqui, a hora 5. Beleza, vamos continuando. Hora 4. Dobrou em relação à hora anterior, 16. Tá bom. Hora 5, que é o que eu queria, dobrou 32. Opa, então nas 5 primeiras horas está aqui a tabelinha com o número de bactérias que eu vou ter aí na minha observação, na minha pesquisa. O que isso tem a ver com função, hein? Tudo a ver, olha só. Repara o seguinte, vamos analisar essa coluna agora aqui de proporção entre a quantidade de bactérias atual e a quantidade inicial. Como que eu fui montando esses números aqui? Repara. Então não é a divisão entre a quantidade de bactérias atual da hora e a quantidade inicial. Beleza, então vou dividir a atual pela inicial para encontrar isso aqui. Olha só. Aqui, 1000. Ué, a inicial não era 1000? Então 1000 dividido por 1000, 1. Beleza. 2000. Ué, 2000 é a atual dividido pela inicial. 2 dividido por 1, 2. Está aqui. Para 4000, 4 dividido pela inicial, 4 dividido por 1, 4. Está aqui. 8000, 8 dividido por 1, 8. Então, 8000 dividido por 1000, 8. Beleza. E assim eu fui montando. 16 dividido por 1, 32 dividido por 1, 32. Mas para que vai me servir isso aqui? Para eu analisar o seguinte. Preste atenção. Acompanhe comigo, viaja comigo aí. É o seguinte, repara o seguinte, existe uma lógica aqui na sequência de valores que indicam a proporção entre a grandeza de bactérias em determinada hora e o valor inicial, né? Que é justamente essa coluna aqui. Qual será essa lógica, hein? Qual será essa lógica, hein? É o seguinte. Repara que esses valores aqui é justamente os valores das potências de base 2. Repara o seguinte, não está dobrando a cada hora? Repara, que 1 é a mesma coisa de 2, está dobrando, né? 2 elevado à hora inicial, elevado a 0. 2 elevado a 0, 1. Olha só. Esse 2 aqui é justamente, não está dobrando a cada hora? 2 elevado a hora aqui, ó, hora 1, 2 elevado a 1, 2. Epa, esse 4 aqui ó, não está dobrando a cada hora. Esse 4 aqui é justamente 2, não está dobrando? 2 elevado a hora, 2 elevado a 2, 4. Esse 8, 2 elevado a 3, 8. Não está dobrando? 2 elevado a 4, 16. Aí vem a pergunta, que não quer calar. É o seguinte, usando essa lógica aí, que eu acabei de falar, qual deve ser aí a proporção entre a quantidade de bactérias após 20 horas e a quantidade inicial? Então eu vou continuando aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Cheguei no 20. Qual será aí a proporção entre a quantidade de bactérias após 20 horas e a quantidade inicial? Ué. Se 32 é a mesma coisa de 2 elevado a 5, quer dizer então que após 20 horas teremos 2 elevado a 20. É isso aí. Teremos 2 elevado a 20, que será a proporção entre a quantidade de bactérias aí atual e a quantidade inicial. Para que eu estou analisando isso tudo? Calma, que nós vamos chegar lá. Estamos querendo chegar numa lei de formação de uma função que vai me ajudar a resolver aí esse problema para números maiores. Quando é número pouco, sim, ou até 5, até 20, eu consigo ir dobrando e dobrando e dobrando e chego lá ao número de bactérias. Né? Quero saber o número de bactérias aí na 20ª hora. Então, aí eu consigo ir dobrando. Mas agora, eu quero ir, vou pesquisar durante 1000 horas, durante 2000 horas. Vou dobrando, até chegar na hora que eu quero. Vai demorar um pouquinho, né? Então, eu procuro aí um artifício. Nesse caso, vai ser a função. Por que função? Perceba que
O número de bactérias está em função das horas. Quanto mais vou aumentando a hora aqui, maior vai ficando o número de bactérias. Então, o número de bactérias está aqui, em função do tempo. Quanto mais horas, mais bactérias eu observo nessa colônia aí. Beleza. Encontramos então aqui, quero olhar aí durante 20 horas a quantidade inicial aí, a quantidade de 2 elevado a 20. Né? Se em 1 hora é 2 elevado a 1, se em 2 horas é 2 elevado a 2, se em 3 horas é 2 elevado a 3, se em 4 horas é 2 elevado a 4, então em 20 horas será 2 elevado a 20. Estou sempre pegando 2, que é a base aí, né? Está dobrando a cada hora, e elevando ao tempo. Né? A potência está sendo aí a hora, está sendo aí o tempo de observação. Beleza? Tá. E a quantidade de bactérias, então, após 20 horas? Eu achei a proporção da 2 elevado a 20. Aí vem a segunda pergunta para vocês. É a seguinte, pensa comigo aí. Tá. Em 5 horas, encontrei 32 mil bactérias. E em 20 horas, quantas bactérias eu vou encontrar? Pensa aí, tempo, vou dar uns minutinhos, pensem aí, vai lá, pausa o vídeo e pense. Tempo esgotado. É a seguinte, vamos analisar de novo essa tabela que tem aqui. Repara o seguinte, para encontrar esse 2000 aqui, o que eu fiz? Eu peguei o número de bactérias inicial, 1000, multipliquei por 2 elevado a 1, para encontrar na primeira hora. Tá, e da segunda hora? Na segunda hora não está dobrando a cada hora? Eu peguei a quantidade inicial vezes 2 elevado a 2. Aí na quinta hora, eu peguei a quantidade inicial vezes 2 elevado a 5. Por que 2? Porque está dobrando a cada hora. Por que elevado a 5? Porque eu quero na quinta hora. E então na 20ª hora, em 20 horas, eu pego 1000 vezes 2 elevado a 20. Fechou. Essa é a minha pergunta, então. Número de bactérias, então, aí quando atingir 20 horas, 1000, que é a quantidade de número de bactérias inicial, vezes 2 elevado a 20. Ou seja, sempre 2 elevado ao tempo que eu quero. Eu vou observar por 1000 horas. Quantidade inicial, 1000 vezes 2 elevado a 1000. Vou observar por 2.221 horas. Beleza, quantidade inicial, 1000 vezes 2 elevado a 2.221 horas. Simplesmente isso. E justamente esse 1000 vezes 2 elevado a alguma coisa, elevado ao tempo nesse caso aqui, vai ser a lei de formação da função que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então tá, o número aí de bactérias então na 20ª hora que nós achamos aí é 1000 vezes 2 elevado a 20, né? Não é isso? Beleza. Aí vem a pergunta aí que não quer calar, outra pergunta, né? Tá, desce aqui e pergunta na tela. Qual deve ser então a quantidade de bactérias após X horas? Eu vou continuando aqui, ó. Papapá. E aí? Qual a quantidade de bactérias após uma quantidade aí X de horas? E agora, hein? Como é que eu faço, hein? X qualquer, né? X em horas qualquer. Pois é, para responder essa pergunta, eu vou definir aqui função exponencial e logo em sequência eu volto, né, com respondendo essa pergunta aí, nós vamos ver que vai ser uma funçãozinha que vai me ajudar aí, a resolver esse problema, né? Vai ser uma função, vai ser em função de x, né? Vou botar aí em função de x
onde x aí é o meu tempo em horas qualquer, né? Posso substituir aí por qualquer hora. Beleza? Então, primeiramente, definindo então aí função exponencial. Vamos definir então aí o que seria a definição de função exponencial, né? Na tela. Olha lá. Então chama-se aí a função exponencial, né? Qualquer função f, que vai do conjuntinho no domínio, né, de R em R positivo, diferente de zero, né? Conjunto imagem. Dado aí pela lei da forma f de x igual a elevado a x, tá vendo? A variável x aí está no expoente, né? A base aí, nesse caso, é A, né? Então, tá aí apresentado para vocês aí que minha função exponencial f de x igual aí a A elevado a x, onde A é minha base, né? E tem restrições para A. Né? Minha base tem que ser um número maior do que zero e diferente de 1. Né? Um número positivo diferente de 1. Apresento para vocês aí, então, 9 exemplos. Aí, ó. 2 exemplos aí já está na tela. F de x igual a 3 elevado a x, ou y igual a 3 elevado a x, né? Igual está aqui, y igual a 5 elevado a x. Outra forma diferente de escrever aí a função, né? Todas as duas está correta, né? Estão corretas. Por exemplo, aqui, vai lá que o x é 2. Então, no lugar do x, coloca 2. E a função, então, aplico a função. E então, o y vai dar aqui 3 elevado a 2, 9. Nesse caso aqui, x é 2. Então, aplicando a função, y para mim vai ser 5 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25. Né? Essa é a ideia aí de função. Né? Como nós já vimos do lado primeiro e segundo grau. É bem parecido. Outro exemplo também aí, a base é o número, está entre 0 e 1. Nós vamos ver aí que será aí uma função decrescente. Tá? Vamos ver logo mais na frente. Mais exemplos. Né? F de x igual a 0,4 elevado a x. Mais 2 exemplos aí, também funções exponenciais. E mais 3 exemplos finais aí, também de função exponencial, onde a base aí é um número positivo e diferente de 1. Né? Esses 3 últimos aqui é um pouquinho diferente, mas também são exemplos aí de função exponencial. Repare que tem uma restrição aí que eu disse no começo, que a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Tem que ser uma base positiva, lembra? Olha lá. Da definição inicial. Né? Tá aqui a definição novamente. E o que acontece se a base for um número negativo, menor do que 0? Vamos ver, vamos analisar aqui, nesse caso aqui. Né? Se isso acontece, olha só, se a base é um número negativo, nem sempre vai ser um número real. Olha aqui, esse exemplo aqui em particular. Menos 3 elevado a 1 sobre 2. Né? Isso não pertence ao conjunto dos números reais. Por que não? Lembra? Aqui eu tenho um expoente fracionário. Né? O que eu faço aqui? Lembra? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Lembra disso? Pois é, lá na propriedade lá que nós vimos da potenciação. Né? Com potência com expoente racional. Isso aqui transformando para aqui, colocando raiz, né? Vai ficar raiz quadrada de menos 3. Epa! Raiz quadrada de um número negativo, Deus epa, né? Para nós aqui no conjunto dos números reais isso não existe. Então, realmente, tem casos que quando a base for um número negativo, vai acontecer isso e aí não vai pertencer ao conjunto dos números reais aí. Tá. Tem outro caso a analisar. São 3 casos a se analisar quando a base aí ela for menor do que 0, tem um outro caso. Esse é o primeiro. E se ela for igual a 0? O que acontece se ela for igual a 0? Por que não pode ser considerada aí função exponencial? Tem 3 casos aí a se abrir aí, né? nesse item. Repara, a base é igual a 0, mas e se o expoente for maior do que 0? O que acontece? Olha aqui um exemplo aqui, ó. Se o expoente for maior do que 0 e a base 0, coloca qualquer número no lugar do x aqui. Por exemplo, 5. 0 elevado a 5 é 0. Ah, não, o x agora eu quero o x10. Então, 0 elevado a 10 é 0. Ah, não, o x agora eu quero 1000. Então, 0 elevado a 1000 é 0. Epa, fica uma função constante, né? É sempre 0 a resposta. Então, não tem graça, né? Tá.
Vamos para o próximo caso aqui. A base continua sendo igual a zero, mas agora eu quero o expoente negativo. O que acontece? Por que não pode? Epa, expoente negativo, olha aqui o exemplo particular aqui. 0 elevado a menos 3, propriedade da potenciação. O expoente é um número negativo. Lembra? Inverte a base. Quem está aqui embaixo é o 1, aqui em cima é o 0. Então, numerador no lugar do denominador, denominador no lugar do numerador. Isso vai ficar 1 sobre 0. Divisão por 0? Deu zebra. Não pode. Então, furou. Tá, próximo. A base continua sendo 0, mas o expoente também é 0. Então, 0 elevado a 0, epa, não existe, isso não se define. Né? Nós vimos isso lá quando vimos as propriedades lá da potenciação também, né? Quando o expoente é 0. Né? Então, vimos aqui que A negativo dá zebra, A igual a 0, 3 casos com zebra, e o próximo item é se o A for igual a 1, né? Está falando aqui que tem que ser números positivos diferente de 1. Mas e se ele for 1? Epa, olha aqui um exemplo. A base é 1, né? Tá. Então coloca qualquer número aqui pertencente aos reais aqui no lugar do x. Bota 10. Então 1 elevado a 10 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 1 elevado a 20 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 20 parcelas. É 1. Sempre vai dar 1 também, né? Qualquer número que eu colocar no lugar do x aqui vai dar ele mesmo, né? Também vai ser constante, também não vai ter graça, né? Então, 3 pontinhos aí, né? 3 itens que nós vimos aqui para mostrar que realmente, para ser uma função exponencial e a base, ela tem que ser positiva e diferente de 1, né? Maior que 0 e diferente de 1. Tranquilo? Qualquer momento interrompa e me pergunte, hein? Voltando aqui ao exemplo de introdução, o probleminha lá de introdução, eu perguntava, deixei em aberto lá. Qual deve ser a quantidade de bactérias aí após X horas? Então, a quantidade de bactéria a ser analisada aí após X horas. Aí eu disse lá mais ou menos que seria o valor inicial, o número de bactérias inicial 1000 vezes 2 elevado à quantidade ao meu tempo, né? A quantidade de horas, né? A ser analisada, né? Eu disse isso lá. Então, solução, agora nós já definimos aqui o que é uma função. Então, seria f de x igual a 1000 vezes 2 elevado à quantidade de horas. Nesse caso, a hora não foi dada, é x horas. Então, elevado a x. Sendo que x pode ser qualquer valor aí em horas, né? Posso substituir aqui qualquer valor em hora. Por exemplo, na tabela, se o x vale 3, f de 3 é igual a 1000 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. 1000 vezes 8, 8000. Então, qualquer valor que eu substituir no lugar do x, né? Sendo que o x está em horas, eu consigo achar aí o número de bactérias aí, em função de x, que é x em horas. O que precisamos saber, então, aqui voltando, da cara da função exponencial, a ela aqui, e essa restrição aqui é que a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Tranquilo? Vamos para frente. Tá, introdução tá ok, definição tá ok. Próximo passo, então, aí, gráfico da função exponencial, e eu já dei um spoiler aí, quando nós começamos a falar aí da propriedade da potenciação, propriedade da radiciação, em equações exponenciais, eu falei como seria o comportamento do gráfico da função exponencial, né? Lembra? Se não lembra, vamos então ver agora aí qual é o comportamento do gráfico da função exponencial. Antes de começar, vamos analisar aí esses gráficos que eu peguei aí, né? Esse aqui é uma reportagem, né? Foi acessada aí no dia 23 de março, então não é da atualidade não, tem um tempinho já, tem um mês já. Repara o seguinte, repara nessa curva aqui, né, que é a evolução aí do número de casos aí no Brasil, do novo coronavírus, né? E a reportagem dizia o seguinte, né, que o número de casos está dobrando a cada 2 ou 3 dias. Então repara nessa curva aqui em laranja, não sei se está laranja no seu computador, o meu aqui está laranja. Repara agora
nessa outra aqui, né, para o começo de conversa aí do gráfico, né, repara nessa outra aqui, ó, que é a mesma, um recorte, né, só que aí eu diminuí e coloquei o gráfico da função exponencial aqui do lado, né. Olha aqui, em vermelho aqui é a curva do gráfico de uma função exponencial. Eu digo, essa função exponencial é a função 2 elevado a x. Repara bem o comportamento aqui, a curva, né, do gráfico aqui em vermelho, e faça aqui um comparativo com essa daqui da evolução do novo coronavírus aqui em vermelho ou laranja, né? Não sei, dependendo aí do seu ponto de vista, né? É bem parecido. Eu já tinha falado que isso aconteceria, né, quando eu comecei o assunto lá atrás também nas nossas aulas presenciais, né? Não sei se vocês lembram também aí, né? Se o grilinho vai cantar de novo aqui, né? Então é esse comportamento aqui, essa curva aí que nós vamos tentar construir em alguns exemplos mais para frente aí das funções exponenciais, né? São curvas exponenciais, né? Foi como eu disse lá na introdução, né? Esse assunto está presente aí em vários campos aí, né? Principalmente na biologia, né? Tá bom. Olha aí no caso do Espírito Santo, essa curva aqui, esse gráfico aqui parou no dia 12 de abril, eu peguei no dia 12 de abril, né? Repara bem assim, o comportamento aqui do número de casos aqui do coronavírus confirmados aí no Espírito Santo, né? Também obedece aí a curva aí de uma função exponencial, né? Se aproxima muito, né? Isso fica aí a título de curiosidade também, né? Para ver como nossa matéria está presente aí no nosso cotidiano, né? Muitas vezes a gente nem sabe, né? Tá legal. Prosseguindo então aí, o próximo passo eu vou analisar a função, se ela é crescente, quando que ela é crescente, quando que ela é decrescente. Com certeza, isso que eu acabei de mostrar aqui, está crescendo o número de casos, né? Se for analisar aqui, fazer um comparativo, isso aqui seria aí uma função, um gráfico da função exponencial crescente, né? O número de casos está crescendo, então o gráfico vai ter mais ou menos esse comportamento aí. Repara bem. Aí, ó. Então aqui a minha coordenada é x, y, e o gráfico em vermelho de uma função, um exemplo aí, um gráfico da função crescente. E quando que ela vai ser crescente? A função exponencial vai ser crescente aí quando a base for maior do que 1. Né? Base maior do que 1, nós vamos ver um exemplo logo mais. Base maior do que 1, função crescente. Por exemplo, se a base for 2, 3, 4, 5, no lugar do A colocando esses números aí, né? É maior do que 1, beleza, elevado a x aí, né? Então, uma função, exemplo de função, exemplos aí de função crescente. Aí, função então decrescente. Opa, virou a curvinha, né? Então, vermelho aqui, essa é função crescente, rebateu, virou função decrescente. Então, toda vez que eu vejo esse tipo de gráfico aqui, eu vejo que é um gráfico de uma função exponencial aí decrescente. E quando isso acontece? Quando a minha base está entre 0 e 1. Tem que ser maior que 0? Beleza. Não tem que ser diferente de 1? Beleza. Mas e aqui, entre 0 e 1? Por exemplo, a base for 0,5, né? Está entre 0 e 1. Né? Então, toda vez que a base for um número entre 0 e 1, né, é um exemplo aí de função decrescente. Então, função crescente maior do que 1, né, base maior do que 1, função decrescente está restrito aí entre 0 e 1. Tranquilo? Beleza. Próximo passo, então. Beleza. Quer dizer, então, que introdução ok, definição ok, gráfico está ok. Vamos, então, para o último passo aí, que exemplos, né? Que são os exemplos resolvidos, exercícios resolvidos.